Bom dia! A Bolívia vive um vazio de poder depois da renúncia do presidente Evo Morales e das autoridades que poderiam assumir o governo. A situação ficou insustentável depois que a OEA detectou irregularidades na apuração dos votos que elegeram o presidente para o quarto mandato. Os protestos se espalharam pelo país. Morales ainda tentou convocar uma nova eleição, mas já tinha perdido o apoio da polícia e das Forças Armadas. O flagrante do Globocop agora de manhã no Rio. Homens com fuzis circulavam entre os frequentadores de um baile funk nas ruas da Cidade de Deus. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara anunciou que quer votar ainda esta semana a proposta para incluir na Constituição a prisão de condenados em segunda instância. O Enem terminou neste domingo com o índice de faltas mais baixo da história. O preço da carne está subindo acima da inflação e a explicação está bem longe daqui, na China. O Flamengo volta a abrir 10 pontos de vantagem na liderança do Brasileirão e pode ser campeão já no fim de semana. Hoje é 11 de novembro, Bom Dia Brasil está começando. E a gente começa o Bom Dia Brasil de hoje falando da Bolívia, que vive um vazio de poder depois da renúncia do presidente Evo Morales e das autoridades da linha sucessória. A Assembleia Legislativa Boliviana deve se reunir hoje para formalizar a renúncia, mas Evo Morales promete resistir, Juliana. E de Cochabamba, Chico, o berço político de Morales, ele afirma que existe uma ordem de prisão ilegal contra ele. Evo Morales renunciou ontem, pouco depois de o chefe das Forças Armadas ter sugerido que o presidente deveria deixar o poder para pacificar o país e manter a estabilidade. Foi um desfecho dramático de uma crise que se estende desde o dia 20 de outubro, quando os bolivianos foram às urnas escolher o presidente. Na contagem oficial, Morales conseguiu pouco mais de 47% dos votos contra 36% do opositor Carlos Mesa. A diferença de 10 pontos percentuais garantia o quarto mandato a Evo Morales, mas a oposição denunciou fraude e saiu às urnas. Os protestos cresceram e se tornaram violentos. Pelo menos 3 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. No fim de semana, policiais se juntaram aos manifestantes. O líder da oposição radical, Luiz Fernando Camacho, que liderou os protestos, comemorou a renúncia ao lado de policiais rebelados. Ele pediu a formação de uma junta de governo formada por militares. Já Carlos Mesa, derrotado nas eleições, disse que a Bolívia deu uma lição ao mundo e que vai sair da crise como um país novo. Evo Morales chegou ao poder em 2006 como o primeiro presidente de origem indígena da Bolívia e conseguiu concorrer ao quarto mandato graças a uma permissão do Tribunal Constitucional, já que a Constituição boliviana só permite que um presidente seja reeleito para 2 mandatos consecutivos. A decisão do tribunal foi contra uma consulta popular que tinha rejeitado uma nova reeleição. A pergunta que fica agora é quem é que vai assumir o poder na Bolívia. O comunicado em rede nacional marcou o fim de quase 14 anos de mandato. Renunciar a meu cargo de presidência. Evo Morales disse que renunciava em nome da segurança do povo boliviano. Ele foi o presidente que ficou por mais tempo no poder entre os atuais líderes latino-americanos. Além dele, também deixaram o cargo vários ministros do governo e os 3 que viriam depois de Morales na linha sucessória: o vice-presidente Álvaro Garcia Linera, a presidente do Senado e o presidente da Câmara. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral também anunciou a saída do cargo e depois foi presa. Logo, comemorações tomaram as ruas da capital La Paz. No começo do dia, Evo Morales ainda tentou evitar o fim do mandato. Disse que convocaria novas eleições e substituiria todos os integrantes do Tribunal Supremo Eleitoral. Mas depois de perder o apoio da polícia, de aliados e das Forças Armadas, ficou isolado. A situação de Evo Morales ficou insustentável depois da divulgação do resultado de uma auditoria feita pela Organização dos Estados Americanos.
A OEA concluiu que houve irregularidades graves no sistema de contagem de votos, recomendou que a eleição fosse anulada e que o Tribunal Supremo Eleitoral fosse renovado. Aqui nos Estados Unidos, o Departamento de Estado disse que acompanha de perto os desdobramentos da política na Bolívia e defendeu eleições livres e justas no país. A agência estatal de notícias da Bolívia diz que homens encapuzados tomaram a embaixada da Venezuela em La Paz, armados com dinamites. O governo venezuelano é um forte aliado de Evo Morales e ontem disse que a renúncia de Morales foi um golpe de Estado organizado pela oposição. A Rússia disse que a violência nas ruas antes da renúncia seguiu um padrão de golpe e pediu que a Bolívia tenha sensatez para superar a crise constitucional. Com o apoio do Brasil, a Colômbia pediu uma reunião urgente da OEA, a Organização dos Estados Americanos, para garantir eleições transparentes na Bolívia. Vamos falar em Brasília com Fabiano Andrade, que tem a repercussão disso, dessa crise política na Bolívia, né? Fabiano, bom dia. Bom dia para você, Chico, Juliana, bom dia para todo mundo ligado no Bom Dia Brasil. Olha, primeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse numa rede social que denúncias de fraudes nas eleições culminaram na renúncia do presidente boliviano Evo Morales. Depois, numa entrevista por telefone ao jornal O Globo, Bolsonaro foi perguntado se Evo Morales era vítima de um golpe, como classificou o vice dele, Álvaro Garcia Lineira. Bolsonaro respondeu que a palavra golpe é muito utilizada por esquerdistas quando perdem, mas quando ganham é legítimo. E disse que não ia entrar nessa narrativa. O governo do Peru pediu a restauração da paz na Bolívia e o apoio da Organização dos Estados Americanos para eleições transparentes no país. No México, o ministro das Relações Exteriores ofereceu asilo político a Evo Morales. Disse que o país respeita as instituições democráticas e rejeita qualquer tipo de golpe. O presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes, também falou em golpe de Estado na Bolívia. Juliana e Chico. Obrigada, Fabiano. E vamos ver como os bolivianos que moram aqui no Brasil acompanharam a renúncia de Evo Morales. A gente vai para São Paulo conversar com o Rodrigo Bocardi, porque é em São Paulo onde está o maior número de imigrantes bolivianos, né, Rodrigo? Bom dia. Isso mesmo, Juliano. Um bom dia para você, para o Chico, um bom dia a todos. Olha, para se ter uma ideia, 44 mil bolivianos que puderam votar na última eleição estão aqui no estado de São Paulo. Eles representam 98% de todos os eleitores no Brasil, né? Segundo o Ministério da Justiça, 72 mil bolivianos moram aqui. No início da noite de domingo, os bolivianos que vivem em São Paulo se reuniram para acompanhar as notícias. Pelas emissoras da Bolívia, eles assistiam ao vivo às reações pelo país após a renúncia do presidente. Nas eleições presidenciais do último dia 20 de outubro, que reelegeram Evo Morales para o 4º mandato, mais de 44 mil bolivianos que vivem no estado de São Paulo puderam votar. A renúncia do presidente divide opiniões por aqui. Essas mesmas pessoas que estão pedindo para o Evo Morales sair, vão pedir para o Evo Morales voltar. Odeiam ele porque é um irmão humilde que fez muito pelo país. Para mim, é muito triste, sinceramente. Para mim é muito triste, sinceramente. Por enquanto, é o que conquistamos, que ele renunciasse. Depois de toda essa situação na Bolívia, 18 dias de massacres, dá para dizer que estamos bem aliviados. Sim, estamos bem aliviados. Bom, se o número oficial, né, de 72 mil bolivianos no Brasil, estimativas são de que a população de imigrantes irregulares seja muito maior, embora não seja, obviamente, possível precisar. Juliana e Chico. Obrigado, Rodrigo. E agora a gente fala do Chile. O governo chileno anunciou que vai começar um processo para elaborar uma nova Constituição. Esse novo texto será definido por um Congresso Constituinte que vai contar com ampla participação popular. Depois, a nova Constituição vai passar por um plebiscito. As datas ainda não estão definidas. O anúncio foi feito depois de uma reunião entre o presidente Sebastián Piñera com os líderes da Câmara, do Senado e com a coalizão de direita Chile Vamos, que até agora resistia à ideia. A decisão é uma resposta aos protestos contra as desigualdades sociais espalhados pelo país desde o dia 18 de outubro. De volta ao Brasil, a gente mostra agora um flagrante feito pelo Globocop no começo da manhã. Veja aí as imagens. Homens armados com fuzis circulavam na Cidade de Deus, na zona oeste do Rio. As imagens foram feitas na saída de um baile funk. Alguns bandidos armados passavam de moto no meio dos jovens.
A Polícia Militar do Rio disse que apreendeu 445 fuzis das mãos de traficantes de janeiro a setembro desse ano. Imagens, né, inusitadas, mas que vão se tornando frequentes no cenário dessas comunidades do Rio de Janeiro. A gente tem visto pelo Globocop. E agora uma notícia que mexe com o bolso. Apesar da inflação baixinha, o churrasco de fim de ano está bem salgado. A carne subiu o dobro do índice da inflação no ano. Fábio William, a explicação é o apetite dos chineses, né? Que história é essa, hein? A história é o seguinte, Chico, o chinês come carne e o brasileiro paga o pato. O resumo da ópera é isso aí. Muito bom dia para você, bom dia para Juliana Morrone, para todo mundo. E olha, o problema é que a China está comprando mais carne do Brasil porque teve problema com o rebanho local por conta da gripe suína. Assim, o Brasil exporta mais e aí sobra menos carne para consumo interno. Resultado, preço lá em cima. O açougue virou o lugar das lamentações no supermercado. Reclamação. Tá muito cara. Todo dia, 24 horas. É por isso que no carrinho da Messias não sobra muito espaço para carne. Nossa, o preço tá terrível, né? As carnes de porco e de boi juntas subiram 3,7% de janeiro a outubro desse ano, em comparação com o ano passado. Bem mais que a inflação oficial do Brasil nesse mesmo período. O que mais puxou o aumento foi a carne de porco. O frango também subiu bastante. Não podemos repassar esse aumento de cara para o consumidor. A gente tenta segurar o máximo possível. Quando não dá, a gente divide essa conta. A explicação para o aumento dos preços está no apetite dos chineses pela carne brasileira. Com a gripe suína, o rebanho de porcos polar diminuiu 28% esse ano, de acordo com estimativas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Como está produzindo menos, a China passou a comprar mais carne do Brasil. Aí aquela história, com a procura maior que a oferta, o nosso preço vai lá em cima. Esse ano, as exportações brasileiras de carne de porco para a China aumentaram quase 40%. E as de frango e de carne bovina foram pelo mesmo caminho. A Confederação da Agricultura e Pecuária acredita que essa demanda de fora vai continuar mexendo com os preços daqui. A expectativa pro próximo ano é que a gente já tenha um aumento de preço nas carnes. Se a gente analisar o IPCA desse ano, pegando aí de janeiro a outubro, a gente já observa que as carnes como todos subiram mais que o índice geral da inflação. O Itamar diz que dá para escolher uma carne mais barata e não perder a qualidade do churrasco, dando aquele toque de chefe. Dá para fazer bem feito, o segredo, uma boa grelha, uma boa temperatura da brasa, você saber manusear a carne da forma correta. Para o churrasco do Josino, por enquanto, só o carvão está garantido. Eu estou pensando em fazer aí amanhã um negócio lá, mas só a fumaça mesmo. Não pode dar ideia, senão vai aumentar também o preço da fumaça. A China produz 54 milhões de toneladas de carne suína. Este ano, com a gripe suína, a estimativa é de queda na produção de 10 milhões de toneladas. Juliana, Chico, é isso aí. Tem sempre um pão com alho para dar uma disfarçada, né, Fábio? Mas não substitui, não, desculpa. É isso aí. Obrigada, Fábio. E a partir de hoje, consumidores com histórico de bons pagadores passam a ser incluídos no cadastro positivo. E é por isso que a gente vai conversar com a Aline Aguiar, lá em Belo Horizonte. Bom dia, Aline. Até a semana que vem, 110 milhões de brasileiros devem entrar nessa lista, não é isso? Bom dia. É isso, Juliana. Bom dia para você, Chico. Bom dia para todos. Olha, nesse primeiro momento vão ser enviados para o cadastro positivo os dados dos clientes das maiores instituições financeiras do país. A expectativa é que os consumidores que forem incluídos nesta lista consigam benefícios, como crédito mais barato, por exemplo. Como saber, no meio de tanta gente, quem paga tudo direitinho? Para tirar essa dúvida que foi criado o cadastro positivo. À medida que ele é cumpridor de seus deveres para com a sociedade, né? Que ele é um bom contribuinte, ele cumpre tudo aquilo que a lei pede a ele deve ser graduado por nota e deve ser reconhecido por isso. Né? O cadastro positivo está na segunda etapa e a partir de hoje, os 5 maiores bancos do país e cerca de 100 instituições financeiras vão enviar para o SPC, o Serviço de Proteção ao Crédito, os dados dos consumidores. O cadastramento é automático e a pessoa recebe a notificação por mensagem, e-mail ou correspondência. Mas quem não quiser fazer parte da lista positiva tem que pedir a retirada do nome pela internet.
A partir do momento também que as instituições têm acesso a essa informação automaticamente, você vai receber uma enxurrada de solicitações para... É natural que o comerciante te puxe para ele, né? Então, assim, é meio polêmico. Atualmente, são 20 milhões de consumidores com o cadastro positivo junto ao SPC. A expectativa é que até o fim desta etapa, no próximo dia 19, este número salte para 110 milhões de cadastrados no banco de dados de bons pagadores. O sistema funciona a partir de uma pontuação e quanto maior a nota, maior as possibilidades de benefícios. Ele vai conseguir crédito mais fácil, mais barato, mais justo e também alguns benefícios. Pode ter parcelas maiores, ele pode ganhar um brinde, aí depende do comércio e serviço que vão oferecer esses benefícios para as pessoas e para as empresas. Eu, como lojista, eu gostaria de ter esse cadastro, até porque tem muita gente que não tem acesso a cartão de crédito e poderia ter um outro tipo de crédito, né? Então seria muito válido. As informações dos clientes só podem ser consultadas 60 dias depois da inclusão no cadastro positivo. Ou seja, os benefícios para quem entrar na lista agora devem aparecer a partir do ano que vem. Aí tem que esperar um pouquinho, né, Chico e Juliana? Claro. Obrigado, Aline. Agora é hora da previsão do tempo. A gente vai falar em São Paulo. Quem está lá hoje é a Sabina Simonato. Sabina, bem-vinda. A semana começa com alerta de chuva em que regiões do Brasil? Já entramos mesmo na temporada das águas, né? Falou tudo, Chico. Bom dia para você, Juliana, e bom dia a todos. Olha, hoje a chuva aperta do norte de Santa Catarina até o estado do Rio de Janeiro. É uma chuva que pode vir agora pela manhã, mas ela engrossa mesmo pela tarde. Aqui no mapa a gente destacou as áreas em laranja que merecem destaque. Então vale para Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio. Lembrando que a chuva vem acompanhada de ventos fortes e também de raios, viu? Mas não são só essas áreas que têm previsão de pancada, não. Tem bastante instabilidade no norte do país, descendo pelo centro-oeste e pelo sudeste, como a gente vê nas imagens de satélite. Já no nordeste e no Rio Grande do Sul, você está vendo que não tem quase nenhuma nuvem. Por isso o tempo fica firme. Do Maranhão ao Rio Grande do Norte, vem descendo pelo interior nordestino. No Rio Grande do Sul também bastante calor e no Amapá também tempo firme. Nas demais áreas do mapa, aí pode ter uma chuva isolada, que vem até com certa intensidade. Vamos às máximas? Porto Velho hoje com máxima de 30 graus, Manaus com 33, Brasília com 32, São Paulo 22, Rio de Janeiro 26, Curitiba mais fresca, com 20 graus de máxima. E agora vamos dar uma olhadinha em Florianópolis, porque os termômetros hoje por lá, olha, não passam dos 23 graus. Tem chuva em Floripa desde cedo, as pistas estão molhadas e deve ficar assim o dia todo, viu? Juliana e Chico, amanhã a gente conversa mais. Combinado. Obrigada, Sabina. Vamos falar agora da mancha de óleo que continua descendo pelo litoral brasileiro. Até agora, 466 localidades foram atingidas, segundo o IBAMA. Na semana passada, o óleo chegou ao Espírito Santo e, mesmo em menor proporção, já preocupa moradores. As ondas continuam trazendo manchas pretas para a areia da praia de Guriri, no norte do Espírito Santo. E quando a maré está cheia, a água do mar invade o leito do rio Cricaré, na cidade de São Mateus. O prefeito de São Mateus diz que se o óleo chegar ao rio, o abastecimento para mais de 100 mil pessoas pode ficar comprometido. O óleo entrando não tem como, porque aí como é que vai fazer? O óleo você não divide, você não tira o óleo da água, então é uma coisa que é preocupante. A prefeitura estuda a possibilidade de usar boias de contenção ou redes para evitar a chegada da mancha. Nos rios menores, tratores já usam a areia da praia para fechar a foz. Ontem, as manchas de óleo atingiram outro município do Espírito Santo, Linhares. Um navio da Marinha está monitorando o litoral norte do Espírito Santo. Até agora, nenhuma grande mancha de óleo foi encontrada no mar. Só os pedaços que aparecem na areia. Mas, de acordo com o IBAMA, não é preciso interditar nenhuma praia. E, por enquanto, não há risco para os banhistas. Olha, o governo do estado diz que está fazendo o trabalho de limpeza, mas ainda não sabe qual pode ser o impacto do óleo. Vamos para o intervalo? Já já a gente volta para falar do Enem, que terminou ontem e teve o menor número de ausências. Falar também de um jovem de 21 anos que foi baleado num protesto em Hong Kong. Futebol, né? Voltou a ser palco para episódios de racismo. E também as notícias de São Paulo, trânsito, transporte, a gente vai atualizando para você, minuto a minuto, agora 8h19. Você vê a marginal do Rio Pinheiros, perto da Ponte Estaiada.
o trânsito na pista expressa para quem vai em direção a Castelo Branco é melhor neste ponto. A gente volta já. Estamos de volta e no último dia do Enem, um candidato divulgou na íntegra a prova de ciências e de matemática. O Ministério da Educação identificou o candidato, mas disse que não houve prejuízo porque o vazamento aconteceu quando a prova já tinha começado. Vamos ver aqui no nosso telão, 3.700.000 alunos fizeram as provas, mais de 5 milhões estavam inscritos. A abstenção foi de 27%, foi a menor de todas as edições do Enem, segundo o Ministério da Educação. E, ao todo, 371 candidatos foram eliminados. Os motivos vão desde o uso de equipamentos eletrônicos até a saída antes do local permitido do local de prova. A partir de hoje, os candidatos que se sentiram prejudicados vão poder entrar com recurso. O prazo vai até 18 de novembro. E o ministro da Educação falou sobre esse vazamento da prova. Não teve vazamento que prejudique, dá para caracterizar como vazamento. Esses casos todos aí, com exceção dessas aplicadoras do Ceará, são casos pontuais, sem impacto nenhum, é bobagem. O caso do Ceará, que o ministro acabou de citar aí, aconteceu no domingo passado, quando uma foto do tema da redação também vazou. A Polícia Federal já identificou os envolvidos no caso. Com a Glória aqui, 8 horas e 25 minutos, para a gente dar uma atualizada no trânsito e no transporte em São Paulo. Vamos lá, Rodrigo. A gente vai dar uma olhadinha aqui no mapa do metrô e da CPTM, só para atualizar a situação para quem vai sair de casa. E olha a linha 10 turquesa aqui aparecendo com velocidade reduzida entre Brás e Rio Grande da Serra por causa de problemas em equipamentos de via. Então tá aí a atualização para vocês que vão sair de casa agora, problemas da linha 10 turquesa da CPTM. Abrindo aqui as nossas câmeras, só para ver como é que está a situação do trânsito na marginal do Rio Pinheiros. Estava dando uma olhadinha aqui, ainda tem aquele trânsito diferente, né? Pista local está totalmente travada e a pista expressa a gente vê que está com um trânsito bem mais tranquilo. Estou olhando aqui no Waze, dá uma olhadinha junto comigo para tentar entender o que acontece, mas até agora está difícil entender esse trânsito hoje de São Paulo. A gente vê aqui a pista local realmente com um trânsito complicado, mas a pista expressa a partir de um determinado momento está livre, e não tem nenhum ícone de acidente, não tem nada que justifique esse trânsito diferente aqui na marginal do Rio Pinheiros hoje. Estou trazendo aqui para trás, olha, não tem ícone de acidente, mas a gente vê que perto da estação Granja Julieta, o trânsito fica retido aí na pista expressa, sem ícone de acidente. Mas, de repente, o que aconteceu é que realmente tem algum acidente aí, só não está aparecendo o ícone. Valeu. O que importa é que a expressa nesse trecho aqui está livre. Valeu, Glória. Obrigado, viu? Uma jovem de 19 anos foi morta ontem em Osasco e o principal suspeito do crime é o companheiro dela. O corpo de Stephanie Neves da Silva foi encontrado perto de onde ela morava. Uma vizinha ouviu pedidos de socorro, chamou a polícia. Genário Júnior Santos, de 21 anos, vivia com Stephanie e desapareceu depois do crime. E aí agora já Sabina Simonato comigo aqui para atualizar a previsão do tempo pra gente. Bom dia, Sabina. Tudo jóia, Rodrigo? Bom dia para você que está chegando agora com a gente. Olha, o tempo hoje fica bem carregado, né, Rodrigo? A gente vê nas imagens de satélite que tem várias áreas de instabilidade na região metropolitana, no litoral do estado e também no interior. E são essas áreas que provocam chuva. Chuva, aliás, que deve engrossar à tarde aqui na capital. Hoje nós começamos o dia com 18 graus. Chegaremos aos 22. Você vê que nem tem ícone de sol, né, aparecendo. E à noite cai um pouquinho para os 20 graus. Essa chuva toda também pega o litoral. Em Santos, olha aqui como está o litoral, tudo em azul. Em Santos, hoje estão previstos 60 milímetros de chuva, Guarujá com 50 e o interior também pode ter pancadas. Vamos dar uma olhadinha em Santos? Vamos lá. Acho que a gente tem imagens de lá para ver como é que está o tempo, olha. Tudo cinza, né? Bem coberto e deve ficar assim ao longo do dia, como eu disse, 60 milímetros previstos para Santos. Próximos dias. Próximos dias, a temperatura vai subindo aos poucos. Olha, amanhã ainda nos 22, menos chuva. Na quarta já sobe, mas também chove a quantidade de chuva. Olha, 10 milímetros, 40 e 30. A gente vai monitorando ao longo da semana e atualiza aqui para vocês. Tá bom, obrigado, bom dia. A gente vai para o intervalo. Já falar da intenção do Congresso de votar uma emenda constitucional que permita a prisão depois do julgamento em segunda instância. E outras notícias de São Paulo também, 8 horas e 28 minutos agora. Você vê a imagens da Avenida dos Bandeirantes, perto do aeroporto de Congonhas. A gente volta já. O
O Congresso começa a discutir esta semana uma proposta de emenda à Constituição para tentar trazer de volta a prisão para condenados em segunda instância. O Supremo Tribunal Federal derrubou esse entendimento por achá-lo inconstitucional na semana passada. Fábio William, apostos também, essa proposta valeria para presos que acabaram de ser soltos? Ô Chico, essa certamente é uma discussão que vai tomar muito tempo de parlamentares e também de juristas. Não há consenso. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara se reúne hoje para tentar votar a proposta que permite prisão após a condenação em segunda instância. O presidente da CCJ ligou para os deputados pedindo que eles venham para Brasília hoje, mas acha que só vai ter quórum suficiente mesmo para votar amanhã. Deputados e senadores a favor da prisão após condenação em segunda instância têm pressa. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, do MDB, disse que vai incluir na pauta desta semana uma proposta do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, que altera a Constituição para garantir a prisão após condenação por tribunal colegiado. Como a semana será mais curta, tem senadores pressionando o presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para que ele paute o tema diretamente no plenário. Estabelecer a possibilidade de prisão em segunda instância é essencial para que você possa manter no Brasil o combate à corrupção no padrão que é necessário. E para fazer isso, lá no Senado, vamos adotar todas as providências possíveis. Na Câmara, uma outra proposta já está pronta para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça. O presidente da CCJ, deputado Felipe Francischini, do PSL, disse que pediu aos deputados para virem hoje para Brasília para tentar votar a proposta até amanhã na comissão. Amanhã, terça-feira, o quórum estará mais cheio, então mais apto a que possamos discutir e votar a matéria, e nós iremos até o final tentando aprovar. Muitos deputados já estão se posicionando favoravelmente nas redes sociais, o que é bastante positivo. Só que no mês passado, quando Francischini colocou a proposta em votação na CCJ, ela enfrentou resistências de partidos de oposição, como PT e PSOL, e do chamado Centrão. A tramitação de uma proposta de emenda à Constituição é mais longa na Câmara do que no Senado. Na Câmara, depois da CCJ, ainda precisa passar por uma comissão especial antes de ser votada em 2 turnos no plenário. No Senado, quando aprovada pela CCJ, vai direto para o plenário. Mas nos 2 casos é necessário ser aprovada também na outra casa. E só para lembrar, na Câmara são necessários 308 votos para aprovar uma proposta de emenda à Constituição em plenário. No Senado, 49. Juliana, Chico? Tem que saber se tem espaço para que essa proposta ande lá na Câmara, né, Fábio? E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora com Gerson Camarote para saber qual o clima no Congresso para essa discussão sobre a prisão após condenação em segunda instância. Camarote, muito bom dia. A pressão no Congresso aumentou. Isso, Juliana, bom dia, Chico. Sim, aumentou muito nesses últimos dias. Você tem uma pressão externa que acaba interferindo no Congresso Nacional. No Senado Federal, Juliana, eu acho até que está um ambiente mais favorável. Você já tem 43 votos pela emenda à Constituição, então é muito próximo daqueles 49 votos que é o mínimo necessário para se aprovar uma PEC no Senado Federal, mas ela precisará passar pela Câmara dos Deputados. Talvez aí é a grande questão que fica. Você tem uma pressão externa, até porque o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, sinalizou que esse tema era possível, sim, ser modificado pelo Congresso Nacional. Agora, o que você tem na Câmara dos Deputados, principalmente, é uma resistência muito grande no momento de fragilidade que teve esse ano da Lava Jato, de se aprovar qualquer matéria nesse sentido, porque você tem um espírito de corpo muito forte. Lembrando que foi a Câmara dos Deputados que aprovou recentemente a Lei de Abuso de Autoridade, que foi considerado um revés para investigadores como um todo e principalmente um revés para a Lava Jato. Camarote, um outro assunto nesse cenário político que também mudou, ficou mais polarizado, né? O que a gente pode esperar da votação das medidas econômicas que o governo enviou semana passada para o Congresso?
Sim, Chico, você tem ali uma agenda econômica forte, as reformas econômicas entregues ao Senado Federal e a avaliação que o governo vai ter que se mobilizar mais. Por quê? Porque neste fim de semana o ex-presidente Lula ele faz um discurso forte e ataca principalmente essa linha econômica do governo Jair Bolsonaro. Então, diante dessa oposição, que ela não existia uma oposição forte durante a votação da reforma da Previdência, por exemplo, o governo conseguiu impor o seu discurso, agora a avaliação é que terá que haver uma mobilização maior, um corpo a corpo, inclusive da equipe econômica e uma rearticulação, principalmente desse comando do Palácio do Planalto para estar mais presente no Congresso Nacional. Valeu, Camarote. Muito obrigado. A gente vai para umas imagens aqui do Globocop, que acompanha o resgate de um homem que ficou preso depois que uma escada desabou. São imagens ao vivo. Os bombeiros foram chamados pouco antes das 7h30 da manhã. Isso aconteceu em Guaianazes, acontece em Guaianazes, na zona leste da capital. A vítima é um operário da obra. Ele ficou com o braço preso ali depois da queda. Dá uma olhada só como é que está a escada. A gente vai para o intervalo agora. Já vamos falar dos protestos em Hong Kong. Um jovem foi baleado, o estado dele é grave. E outras notícias de São Paulo. Agora 8h38. A gente volta já com mais informações para vocês nesta manhã de segunda-feira. Em Hong Kong, um jovem de 21 anos foi internado em estado grave depois de ter sido baleado com munição de verdade pela polícia. As imagens mostram aí o momento em que um agente policial tentava conter um homem. Quando o outro, que estava de máscara, se aproximou, o policial disparou contra ele a curta distância. Depois ele foi mobilizado pelo policial. Num outro episódio de violência, manifestantes atearam fogo a um apoiador do governo chinês durante o confronto. Vários pontos de protesto se espalharam por Hong Kong hoje, bem no horário de maior movimento nas ruas. A polícia chegou a lançar gás lacrimogênio para tentar dispersar multidões no centro financeiro e em 2 universidades. Já faz 24 semanas que manifestantes tomam as ruas de Hong Kong a favor da democracia. E a eleição de ontem na Espanha não resolveu o impasse político no país. O Partido Socialista conquistou o maior número de assentos no parlamento, mas, de novo, não conseguiu maioria para governar. Vamos falar em Londres com o Rodrigo Carvalho, que acompanha essa história. Foi a segunda eleição na Espanha apenas este ano, né, Rodrigo? Isso, e a quarta em 4 anos. É longo esse impasse. Bom dia, Juliana, Chico. O resultado de ontem foi parecido com o de abril. Os socialistas na frente, com 120 das 350 cadeiras da Câmara, perderam 3 vagas só. Depois o Partido Popular, com 88 cadeiras. E a surpresa vem em terceiro lugar. O Partido Vox, de extrema-direita, ampliou a presença no parlamento, de 24 vagas em abril para 52 agora. O primeiro-ministro em exercício, o socialista Pedro Sánchez, disse que vai recomeçar as negociações para formar um governo estável, tentar formar. Ele tinha convocado a eleição para se fortalecer, mas agora é acusado por outros partidos de esquerda de acabar ajudando a extrema-direita a ganhar espaço. Valeu, Rodrigo. Olha, aqui em São Paulo, mais de 2 toneladas de maconha foram apreendidas perto da rodovia Castelo Branco, na região de Araçariguama. A droga estava num galpão que, segundo o dono, foi alugado para ser uma oficina mecânica. 3 homens foram presos, um foi baleado e morto em troca de tiros com os policiais. 8h44, Glória Vanik. Rodrigo, termina hoje o prazo para caducar o contrato de concessão da linha 6 laranja do metrô. O governo do estado diz que uma empresa espanhola comprou parte do consórcio Move São Paulo para tocar as obras paradas há mais de 2 anos. E aí, pelo projeto, a linha laranja vai ter 15 estações, né, que era o previsto mesmo desde 2015. Começa na Brasilândia, na Zona Norte, termina na Estação São Joaquim, já no centro da capital. E aí, nesse trajeto, faz conexão com 2 outras linhas do metrô e com 2 da CPTM. Aí falta só deixar de ser projeto e ficar pronta a linha laranja. Afinal de contas, o governo do estado já gastou mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais com essa obra. Quem é que vai pagar ou trazer esse dinheiro de volta, não é? Pois e agora não tem nada, tem um monte de canteiro aí abandonado. 8h45. 4 anos é o prazo para se terminar, né, essa obra, a partir de quando começar. É isso aí. Vamos lá. Bom, teve batido em poste durante a madrugada. Básico.
mais uma vez. Um carro bateu num poste na Marginal Pinheiros, no sentido de Interlagos. O carro capotou, 2 pessoas se machucaram, foram levadas para o hospital. Agora, trânsito liberado por lá. 8h45. Olha, chegou a informação aqui da CET, na Avenida dos Bandeirantes, com a Berrini, tem semáforo apagado por causa de um cabo partido. O pessoal está por lá, os agentes tentando organizar o trânsito ali na região, mas lógico que isso causa um pouco de congestionamento por ali. Vamos trazer imagem ao vivo da Avenida dos Bandeirantes, mostrando como é que está a situação do trânsito em outro ponto, não é exatamente nesse cruzamento, mas a gente mostra. Estava parada a Bandeirantes ali quando a gente mostrou na ida para o intervalo. Isso, e a gente mostra aí muita lentidão, trânsito bem travado mesmo do lado do aeroporto de Congonhas, na Bandeirantes, e no corredor Norte-Sul, no sentido da Zona Norte, também trânsito bem difícil nessa manhã. Saindo daqui, a gente mostra como é que está a situação aqui na Aricanduva, Zona Leste, mostrando para vocês, no sentido da Radial Leste, a situação agora é bem tranquila, já quem pega o viaduto Alberto Badra em direção à marginal do Rio Tietê, aí já pega bastante lentidão nesse momento. Quem depende do transporte coletivo, a gente mostra agora os principais corredores de ônibus aqui da cidade de São Paulo. E a gente vê aqui que a região central e a Zona Sul é que enfrentam o maior problema nesse momento aí para os passageiros. Padrão para o horário todos os dias, né? É isso. O intervalinho, já a gente vai falar do esporte. O Flamengo venceu de novo no Campeonato Brasileiro. Pode ser campeão já no próximo fim de semana e muito mais. 8h47, a gente volta já. 2 estados australianos decretaram emergência por causa dos incêndios florestais que agora se aproximam de áreas que são densamente povoadas. Nos últimos 3 dias, 3 pessoas morreram e milhares tiveram que sair de casa. Queensland e a Nova Gales do Sul decretaram emergência, alegando ameaça catastrófica para a saúde da população de grandes cidades como Sydney. Mais de 120 focos foram registrados nos 2 estados. 150 casas foram destruídas e os bombeiros dizem que o pior está por vir por causa das condições climáticas, o vento forte e a temperatura muito alta. Além do clima seco, alimentam os focos e dificultam o trabalho de combate às chamas. Hora do esporte, Carol Barcelos já está aqui. O líder Flamengo venceu e já pode ser campeão no próximo fim de semana, né, Carol? Pois é, o pessoal está na regressiva já ali, viu? Bom dia, Juliana. Bom dia, Chico. Bom dia, Carol. Um ótimo dia para todo mundo. Olha, a diferença voltou para 10 pontos, né? O Flamengo com 7-7. Palmeiras que empatou no sábado com 67 pontos. Então, para ser campeão no fim de semana, o Flamengo precisa derrotar o Vasco quarta-feira, clássico antecipado por causa da final da Libertadores, e depois vencer o Grêmio domingo, em Porto Alegre. Além, claro, de dar aquela secada, né? Torcer para o Palmeiras não vencer o Bahia também no domingo. O jogo vai ser lá em Salvador. Isso porque o Flamengo ontem venceu o Bahia. Flamengo e Bahia no Maracanã, mais uma vez lotado. Quem saiu na frente foi o Bahia. O Elber cabeceou, Diego Alves deu rebote e o próprio Elber chutou cruzado. A bola bateu no Ilharão e entrou. 1-0 Bahia. No segundo tempo, o Gabigol cruzou para o Renier de cabeça empatar o jogo. E o gol da virada veio nessa bonita troca de passes que terminou ali, ó, com um toque do Bruno Henrique para a rede. Aí a cobrança de falta do Ilharão acertou o travessão e no rebote, adivinha quem? Gabigol fechou o placar. Flamengo 3, Bahia 1. Esse beijo do Gabigol ali na testa do resto foi bom demais, circulou em tudo quanto é lugar na internet. Agora, olha só, enquanto o Flamengo está cada vez mais próximo do título, ali, ó, na parte de baixo da tabela, a briga ainda está aberta e tá boa, viu? Vamos ver os gols. No Beira-Rio, o Internacional recebeu o Fluminense. Guerreiro chutou, Muriel deu rebote e o William Potker abriu o placar. De novo ele, cobrança de escanteio, a bola rebatida sobrou para o William Potker fazer mais um. A arbitragem chegou a anular o gol, apontando o toque de mão do Vitor Cuesta. Mas depois de consultar o VAR, o juiz validou o gol. No contra-ataque, o Wellington nem fez boa jogada e diminuiu. Inter 2, Fluminense numa situação complicada 1. Em Maceió teve CSA e Vasco. Raul deu uma caneta em Luciano Castanho e tocou no canto. Que golaço! 1-0 Vasco. O Osvaldo Henriques de cabeça fez o segundo. E teve mais, viu? Carlinhos contra, fechou o placar. Vasco 3, CSA 0.
No Castelão, clássico entre Fortaleza e Ceará. E o Wellington Paulista fez o gol do jogo. Fortaleza 1, Ceará 0. Agora Chapecoense e Grêmio em Chapecó e essa linda bicicleta do Luciano decidiu a partida. Grêmio 1, Chapecoense 0. No Morumbi, o São Paulo recebeu o Atlético Paranaense. Marcelo Cirino chutou e o goleiro Thiago Volpe aceitou. Final Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. O único 0-0 foi no clássico entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. E é lamentável a gente ter que falar sobre isso, mas tanto no Mineirão como fora do país, o domingo do futebol foi manchado por episódios de racismo. No Mineirão, houve confusão entre torcedores dentro do estádio e durante uma discussão, houve um ato de racismo de um torcedor atleticano contra um dos seguranças. Em nota nas redes sociais, o Atlético Mineiro repudiou o ato. A Polícia Militar de Minas ainda tenta identificar o torcedor e o segurança envolvidos no episódio. Outro episódio de racismo aconteceu na Ucrânia. Os torcedores do Dinamo de Kiev imitavam macacos quando os brasileiros Tyson e Dentinho, do Shakhtar Donetsk, tocavam na bola. Irritado, Tyson fez um gesto obsceno e chutou a bola na direção da torcida rival e foi expulso pela arbitragem. O brasileiro deixou o campo chorando e foi consolado até pelos jogadores do time rival. Dá vontade de chorar mesmo, né? Dá vontade de chorar. E ver o juiz também, né, dar esse cartão. Dá muita revolta, né? Agora, esse torcedor do Atlético aí, se é que torcedor do Atlético mesmo, porque não pode, né? Ele não entende que a segunda pele dele, a camisa do Atlético, é branca e preta. E mais, ele esquece que o Atlético teve Ronaldinho Gaúcho, teve Reinaldo, Dadá Maravilha, entre outros, todos negros. E o que o rei do futebol mineiro de Três Corações, o Rei Pelé, que cor é a pele dele? Que cor é a pele dele, torcedor? O pai dele jogou no Atlético. É lindo. Inacreditável a gente ter que lembrar tudo isso né? Que atraso. Quem se diz torcedor. Quanto atraso. Bem, vamos lá, vamos falar de coisa boa, falar de esporte de verdade, viu? O Brasil conquistou mais 2 ouros no Mundial Paralímpico de Atletismo em Dubai. Na prova dos 400 metros, classe T11 para deficientes visuais, vitória da Thalita Simplício da Silva. Já na prova dos 400 metros, classe T20 para atletas com deficiência intelectual, Daniel Tavares Martins conquistou o tricampeonato mundial. Tanto o Daniel quanto a Thalita garantiram vaga nas Paralimpíadas de Tóquio. E lembrar que hoje é dia de torcer, viu, pela nossa seleção sub-17, que enfrenta a Itália mais tarde, em Goiânia. Vale vaga nas semifinais da Copa do Mundo, que acontecem aqui no Brasil. Então tem de tudo pra gente ficar, né? Tem tudo pra gente ficar com o nosso título aqui, né? Vamos segurar a festa. Tá certo. E hoje vamos terminando o jornal, né? O Bom Dia, Rodrigo. Vamos. Queria aproveitar, falando de esporte, estou aproveitando o espaço para dizer que eu estou aguardando as propostas, né? Hoje recebi aqui do Ale Oliveira, o Alexandre Oliveira, que é do esporte, aqui no Bom Dia São Paulo, a minha ficha na CBV, Confederação Brasileira de Vôlei, a minha carteirinha da Federação Paulista de Voleibol, como levantador. Faltava isso, né, Rodrigo? Prontinho. Tô só aguardando as propostas. Carol, por favor, me ajude, viu? Bom dia para todo mundo, boa segunda, boa semana. Olha, aqui em Brasília, uma imagem impressionante. Veja só onde foi parar um carro. Ele quebrou um muro e foi parar no teto de uma casa em Vicente Pires. A polícia disse que tinha um casal no carro e que os dois estavam embriagados. A mulher, motorista, foi presa. Apesar do susto e dessa imagem aí, ninguém ficou ferido. Uma ótima semana para todo mundo. E a confusão no clássico entre Cruzeiro e Atlético, que a Carol mostrou há pouco, deixou um torcedor ferido. A PM interveio com balas de borracha e uma delas atingiu o olho de um homem de 28 anos, torcedor do Atlético. Ele está internado num pronto-socorro aqui de BH. Uma boa semana para todo mundo. A Turquia está deportando militantes do Estado Islâmico que estavam presos no país. Um americano voltou para os Estados Unidos, 7 alemães vão ser deportados na quinta-feira e 11 franceses na sexta. São mais ou menos, gente, 1.500 integrantes do grupo terrorista em cadeias turcas, a maioria europeus. O ministro do Interior chegou a dizer o seguinte para os líderes dos países de origem desses militantes do Estado Islâmico: são seus, façam o que quiserem. Boa segunda-feira, pessoal. Ótima semana. Até amanhã. É isso, acabou o Bom Dia Brasil. Uma ótima segunda-feira para você, nessa semana com feriado no meio. Aproveite seu dia. Uma boa segunda para todo mundo. Eu vou tirar uma